Ó, para você. Mostra aqui. Nós temos a revista Entre Família, para você que quer cuidar melhor dos seus relacionamentos, da sua vida interpessoal e relacional. Nós temos nesta revista uma série de assuntos que vão te ajudar a lidar melhor com os desafios pessoais, com os desafios vividos em família, a relação pais e filhos, a relação marido e mulher, sobretudo a relação você e você mesmo. Se identificar, se autoconhecer, se perceber, ver quais são as suas responsabilidades, quais os cuidados que você deva ter na hora de comunicar, na hora de lidar com o outro, para que os conflitos sejam amenizados ou resolvidos. E nós queremos ajudar você, não só de palavra, mas algum conteúdo que você tenha em mãos condição de ler, grifar, pesquisar, responder perguntas objetivas, estudar o tema. Por exemplo, temos temas assim: um pedacinho do céu, a sua família pode tornar-se um pedacinho do céu. Quem se comunica se explica. Ou arte difícil a de comunicar aquilo que a gente sente, sendo que às vezes nem sabemos dizer a respeito de sentimentos. Adultério e divórcio, o que a Bíblia ensina sobre as emoções venenosas, os pensamentos tóxicos, as emoções tóxicas e muito mais. Pede a sua revista, entre em contato por telefone 0 operadora 12 2127 3121 ou manda mensagem para nós no nosso WhatsApp, que é facinho e eu nunca decoro. Olho para cá, 981001615, 981001615 e o nosso DDD é o 12. Manda mensagem pedindo a sua revista e nós vamos mandar de presente para você. Lembrando, porém, que também queremos mandar para você de presente o conteúdo dessa série de programas que estamos fazendo com a Kedma Nascimento. Você acessa o site novotempo.com/consultório de família. Você vai encontrar um link dos conteúdos que vai gerar para você os conteúdos todos dessa série de cada programa. E aí você vai ter em mãos o mesmo material que eu tenho aqui, com todos os conceitos, todas as definições, os pensamentos, os autores, uma bibliografia ótima. Então é um presente nosso, especialmente com o carinho da Kedma Nascimento, que produziu esse material e disponibiliza aqui para nós. E a gente só agradece, muito, muito. E põe em prática também. Sim. Tá bem? Sim. Vamos lá, continuando, estamos falando especialmente sobre a geração Y e hoje o que pontuamos foi sobre o fator motivacional. O que faz essa galera ir adiante? O que realiza, o que faz? É motivado pelo que vem de fora, pelos elogios, pelo reconhecimento dos outros, pela opinião dos outros? Lembrando que cada coisa tem seu lugar, né? Sim. A opinião do outro, o elogio, a validação, tudo isso é necessário. O que não pode é que isto que é externo seja a base e a cobertura da minha existência. Eu preciso ter fator motivacional interno, intrínseco a mim, que tem a ver com realizar objetivos, ter propósito na vida. E foi um pouco disso que nós dissemos no bloco anterior e retomo agora com a Kedma Nascimento, falando ainda mais sobre a motivação. O que faz, diante do cenário que você desenhou para nós, de que a geração Y tem extrema dificuldade em lidar com essas questões? Sim. O que faz? Então, nós temos algumas coisas para fazer. Já falamos de algumas, né, ao longo da nossa conversa, mas eu deixei na última página desse texto 7 itens que são preciosos. Primeiro, um bate-papo de 5 minutos individualmente sobre ideias que agreguem valor ao indivíduo. Então, ele precisa ter com quem conversar. A motivação, naturalmente, vai nos levar à questão de como é que ele se relaciona, como é que ele se comunica. E ele precisa, como ele se comunica, mas não se relaciona, ele tem colegas, muitos, mas ele não tem amigos verdadeiros. Por quê? Porque para ter um amigo verdadeiro, eu preciso ter o sentimento profundo, entender o que significa isso. Vem a questão da autoestima, vem a questão da relação com o outro, né? Que eu não faço. Eu faço uma comunicação digital. Então, um bate-papo de 5 minutos ajuda tanto, dando feedback, elogiando ele naquilo que ele precisa aprofundar ou no que ele já tem de bom, ou ainda um bate-papo de 5 minutos, deixando uma questão para ele responder que exija que ele repense as coisas e que ele, com isso, comece a tomar decisões, ter coragem de se enfrentar, de correr riscos. Segundo, começar a fazer trabalhar em equipe. Eles gostam de trabalhar em equipe, mas, na realidade,
trabalhar na equipe a relação e não a comunicação. Não a equipe preocupada em dar conta do objetivo que foi trazido para ela, mas em que as relações realmente se instalem. Para isso, para que a relação da equipe se instale, primeiro, é preciso que a maturidade se instale. Segundo, é preciso que eu tenha clareza de quais são os modelos mentais que podem impedir a minha relação com alguém. Se eu tenho clareza e trabalho esses modelos mentais, não é? Que são preconceitos de um modo geral, aí eu compartilho visões. Eu falo sobre mim, eu falo o que eu penso, eu analiso uma situação, como por exemplo agora, pleito político. Né? O que significa isso? A partir daí, aí nós vamos aprender em equipe. Esses itens todos são pré-requisitos uns dos outros. Eu não aprendo em equipe se eu não tenho maturidade, se eu não reviso meus preconceitos e se eu não estou habituado a compartilhar minhas ideias e minhas visões. A organização vai ganhar muito com isso. E a organização pode ser a família, que é a primeira organização, é a célula máter social, e depois pode ser a empresa onde eu trabalho. Terceiro, ajudar a aumentar a autoconsciência, monitorando a si mesmos de forma independente e a assumir responsabilidades. Então, promover essa independência e fazer com que ele se sinta responsável e tenha consciência disso é, talvez, de todos os 7 pontos, o mais importante. E você diz sobre perguntar sempre por que algo tem que ser feito de determinada maneira. Isso, porque aí ele tem que pensar, não em fazer coisas superficialmente, fortuitamente, para se livrar daquilo, mas porque aquilo vai ser significativo para a organização, para o cliente, se é um produto, para um fornecedor. Então, ele tem que entender que o que ele faz tem valor para outras pessoas, tem significado para outras pessoas. Aí passa a ter significado para ele também. Okay. Né? O quarto item é identificar que comportamentos nele não estão bons e que precisam ser trabalhados. E conversar com ele sobre que mudanças fazer e quais seriam os passos que ele deveria seguir. Tem que dar ideias, porque ele não tem. Que passos ele deveria seguir para mudar esses comportamentos e chegar aonde ele precisa chegar. Por quê? Ele augura ter um cargo, ter um título, ter um salário, de certa forma, né? Ser no futuro independente. Ele só não sabe como fazer. Misturar as gerações para que elas aprendam umas com as outras, né? Principalmente porque quando a gente mistura as gerações, eu aprendo como modelo, tem alguém que eu admiro, é meu herói, e aí eu aprendo com ele automaticamente, mas eu também tenho o outro me dizendo o que fazer, o que não fazer e por quê. Então eu aprendo porque tem um diálogo. Essa é uma geração que não tem diálogo, porque ela é digital. E o diálogo é a coisa mais importante no ser humano. Só a partir do diálogo se constrói a confiança. E, com base na confiança, eu instalo relações. Então, se não tem diálogo, não tem confiança, não tem relação. Tem uma amizade fortuita, superficial. Em algum momento ali anteriormente, você falou sobre compartilhar ideias, compartilhar o que sabe, compartilhar. Isso. Não é a mesma coisa que compartilhar nas redes sociais conteúdos que outros produziram. Não. Esse tipo de compartilhar é de falar de si com experiência, com sensibilidade, com verdade, honestidade, mas também dando a oportunidade de que o outro nesse universo também tem o seu lugar e que vai se posicionar, vai falar. E aí entra uma questão bem complicada. Há uma grande dificuldade de admitir que o outro pode pensar completamente diferente de mim, dizer completamente diferente de mim e se posicionar de maneira muito contrária ao meu posicionamento. Exato. Isso causa rivalidade, briga. Parece que por justamente faltar esse diálogo, sou eu e eu mesmo e o resto se der. Mas a gente não converge, a gente diverge de uma maneira assim, muito destrutiva. Isso. E veja, do diálogo eu posso entender que nós somos opostos, mas concluir, como a física já concluiu, que os opostos se atraem e são complementares. Pode começar com conflito, com uma antipatia, mas a convivência vai mostrar como é bom eu ter você que faz coisas que eu não faço e você ter coisas que só eu faço.
que são diferentes, mas que juntos eu aprendo com você, você aprende comigo e nós somos um todo completo. É só na convivência. E o que é conviver? É caminhar juntos, é comer um saco de sal juntos. Exato. É ter atrito, é ter felicidade, é ter um conflito, é ter um desgosto, mas é ter uma alegria, é caminhar juntos, né? A cada passo. Exatamente. Tem pedra no caminho, tem grama no caminho, é um caminho. Exato. O sexto item é estabelecer reconhecimentos e gratificações que sejam gradativas. Não é o tempo todo você está dando pequenas gratificações, pequenos elogios por pequenas coisas que ele faça. Não, ele vai ter que fazer coisas significativas, coisas pelas quais ele lutou, coisas que são desafios para ele e que fazem com que ele se sinta importante. Não é assim, se você comer tudo, a mamãe vai dar a sobremesa. Não. Vai ganhar um doce depois. Não, Não. comer é o É seu dever para viver, isso, não é? A sua isso. necessidade para viver. É. Eu não preciso te recompensar se você comeu tudo. Não. A recompensa já é comer, Já né? é comer. Aí nós com isso estamos ensinando que das pequenas coisas, fez a tarefinha, apagou a luz, ai, dá presentinho, dá brinquedinho, dá bolinha. E se vai para o escritório, continua infantilizando. E que não vai acontecer, Não. o chefe não vai ficar elogiando toda hora. Não, não. Os chefes estão exaustos, estão cansados e as organizações gastando muito, porque o turnover é muito alto. Entra e no período de experiência já vai, ou então um mês depois. E aí eu tenho essa despesa, né, com a demissão, com todos os encargos sociais, e a despesa de trazer outro, de recrutar, de selecionar, tudo isso é caro para a organização. E o último item, ensinar a abrir mão da gratificação instantânea. Por quê? Tudo nele é imediatista. O imediatismo é tudo aqui agora, não precisa ter profundidade, não precisa ter significado. É como se eu estivesse me livrando das coisas que acontecem, porque a vida não tem esse sentido que deveria para mim, né? É tudo muito fortuito. Tem que começar a aprender a lidar com o que é significativo. Então, o significado é o que mais rege a vida do ser humano. Viktor Frankl, aquele psicólogo que viveu nos campos de concentração, não, ele disse, nós somos empurrados por desejos, mas nós somos buscados, nós nos agregamos por significados. Então eu tenho que aprender o que é significativo e tenho que aprender a brigar pelo que é significativo, né? Uhum. Foi muito interessante, um dia desses eu ouvi a palestra de um senhor alemão que vive no Brasil já há muitos anos, ele tem quase 90 anos. E ele contou, né, da experiência dele na Segunda Guerra Mundial, como adolescente na guerra. Então, ele e outros adolescentes, eles eram forçados a trabalhar no sol e na chuva, arrancando trilhos da estrada de ferro, né? E as roupas já rotas, tinham só mulambos, né, sobre o corpo, e eles não comiam, não tinham comida. E muitas vezes os soldados alemães, eles chegavam com sanduíche bem gostoso, tipo assim, McDonald's, né? Um quarteirão com queijo, né? E aí eles faziam questão de morder o sanduíche lentamente na frente deles, mastigar e aquela primeira mordida, o primeiro bocado, né? Depois eles jogavam o sanduíche no chão e esmagavam com a botina. E eles todos morrendo de fome há meses, né? Já muito magros, sem roupa, trabalhando. E aí eles sorriam. Então, ele se recorda que no dia em que os americanos, que terminou a guerra, que os americanos aí entraram nos campos de concentração, né, já entraram pelo lado deles. E quando eles viram os soldados americanos entrando, eles não entenderam direito, eles achavam que eram soldados que vinham pegá-los. E ficaram parados, observando, os soldados americanos chegaram, falaram com eles, não, nós estamos aqui para salvar vocês. E trouxeram cestas com sanduíches, com frutas, e eles comiam aquilo, comiam, não paravam de comer, não é? Principalmente o sanduíche. Por quê? A marca era o sanduíche que o soldado pisava, que o soldado alemão esmagava. E aí, de repente, no meio da palestra, ele tira do bolso um papel celofane e dentro tinha uma fatia de pão integral, pão de forma. Aí ele disse, amigos, desde então, aí nós fomos salvos
E começamos a ter família, casa, emprego, uma vida normal. Ele veio para o Brasil, casou-se aqui, tem a família dele, já tem netos e tudo. Aí ele disse, mas desde então eu não deixo de ter no meu bolso uma fatia de pão integral dentro de um papel celofane. Não consigo sair sem essa fatia de pão. Tem significado. E o significado é assim, eu passei muita fome e eu fui muito vituperado pelo soldado alemão que mordia com gosto a primeira vez e depois pegava o sanduíche, jogava no chão e pisava em cima. E ele não consegue, apesar de fazer terapia e tudo, deixar de andar com uma fatia de pão. Então, o significado é uma coisa extremamente importante na vida do ser humano. Eu não faço nada que não seja significativo. Nessa geração, eu não aprendi sobre o que é significativo. Então, nós precisamos ensinar para ela o que é significativo. Aí ela vai começar a lutar pelas coisas dela. E aí, com isso, a motivação leva ao que é a forma como a gente se relaciona. O relacionamento é o que traz o significado. E aí a gente poderia conversar um pouquinho, né, sobre relacionamento interpessoal, ou sobre comunicação, né, nessa geração, que está diretamente associado ao processo de motivação. Que difícil é comunicação. De modo geral, nas relações humanas sempre foi, e ainda tem se tornado pior, ao passo que há uma dificuldade imensa de interpretar o outro, interpretar sentimentos, há uma dificuldade imensa de interpretar textos, textos básicos, né? Nesse mundo da tecnologia, das redes sociais digitais, você diz alguma coisa, se põe um texto, põe a tua opinião, alguma coisa do gênero, e imediatamente não se faz uma leitura do ponto de vista daqui ou dacolá, se não dê, acho que está errado. Mas por que está errado? Porque está errado. Porque está errado. Porque está errado, porque você é fascista, então, marxista, marxista, taxista, qualquer coisa ista, porque está errado. Mas argumento, zero. Não. Então, comunicação. Qual é a marca da comunicação profissional? Você trabalha muito nesse mundo organizacional, os grandes empresários executivos, é o seu dia a dia. Então, a sua linguagem, eu percebo que ela vem muito para esse lugar. Isso. O que nos faz pensar? Se eu tenho filhos, se essa geração, os adolescentes, eles estão sendo levados a estudar, para trabalhar, para serem homens e mulheres, encontrando o seu lugar nesse ambiente de trabalho também, que é competitivo e toda a demanda que ele exige. Então, eu percebo que você traz as perguntas nesse nicho. Qual é a marca da comunicação profissional e pessoal na geração Y, então? Muito bem. Primeiro, ela confundiu e trocou a relação pela comunicação. Por quê? Relação é algo que começa no olhar. Se eu estou aqui lendo o texto e você está conversando comigo, como é que você se sente? Não estou sendo validada, né? Não. Você não me dá bola. Não. E você não é importante para mim, Não. o que você vai fazer? Você vai se calar e vai sair. Já que eu quero ler o texto, né? Então, a geração Y nasceu já na era digital. E daqui a 2 anos, no máximo, a gente tem completamente um mundo digital, com uma geração totalmente digital, e onde a organização vai ter uma mudança radical, ela tem que ser totalmente transparente por causa do digital. Então, o digital fez com que eu me comunicasse teclando, vamos falar assim, porque eu teclo no computador, um e-mail, eu teclo no celular, eu teclo em qualquer lugar, mas eu teclo, né? E aí eu mando mensagens, eu mando textos, eu mando cartões, né? Hoje é muito fácil, eu entro na internet e mando um cartão para uma amiga que teve um neném, mando um cartão para um amigo que está fazendo aniversário, tudo é digital. Antigamente eu ia na papelaria e escolhia um cartão lindo, eu escrevia o cartão, assinava, botava no correio. Ai, que delícia para ele, né? O carteiro entregar para ele um cartão. Nossa, o que a Kesma mandou para mim? E abrir aquele cartão lindo, ler aquela mensagem e guardar. Então, hoje não é mais assim. Eu não vou na livraria e cada vez mais eu vejo livrarias fechando. E isso me dói muito. Eu não escolhi aquilo, eu não assinei embaixo. Eu simplesmente escolhi alguma coisa que estava disponível na internet e mandei para ele, né? Então, pelo fato dela ter nascido numa era de grandes avanços tecnológicos, né? Então, ela é uma geração digital. E aí ela tem limitações de tempo e de espaço. E por que tempo e espaço? Tudo é rapidinho,
Tudo rapidinho, muito, muito rápido, e em qualquer lugar onde eu esteja, eu faço isso, né? E o tempo é a coisa mais preciosa para o ser humano. Fizeram uma vez uma pesquisa com alguns trabalhadores, né, de uma organização, perguntando que característica do líder fazia com que eles o elegessem um líder fantástico. E aí eles todos disseram várias características, mas chamou a atenção dos pesquisadores um grupo que falou: nosso líder é fantástico porque não desperdiça o nosso tempo. O tempo é a coisa mais preciosa no ser humano. E aí, na geração digital, não existe o tempo. Eu estou teclando o tempo todo. Eu paro isso aqui agora e mando uma mensagem. Outro dia eu começo de novo. Eu não tenho início, meio e fim, né? O digital, como ele está comigo sempre, o tempo todo, eu não me preocupo com a finalização, porque eu o tenho à disposição. Essa aqui é a questão, né? Então, até a linguagem da geração Y, ela é diferente. Muitas vezes você vê, ela escreve um texto, a palavra você, como é? Um V e um C. Um V e um C. Quando ela tem que escrever você, em tantas provas de vestibulares, né, você vê pessoas que escrevem VOSSE. Porque ela não sabe mais como é que escreve você. Tudo é abreviado, né? Beijos, BJ. Aí ela vai escrever a palavra, foi exigido escrever a palavra completa, ela não sabe se tem I ou não. BEJOS. Então, houve uma mudança total na forma de comunicação e isso interferiu, inclusive, na linguagem. E eles têm uma linguagem que é totalmente baseada na tecnologia que você não entende, as outras gerações não entendem. É como se ela fosse cifrada. E isso impede totalmente a relação. Então, só nós falamos essa linguagem. Isso nos torna íntimos, mas não os torna amigos e nem relacionais. É como se fosse um segredo, né? Então, a questão aí está no digital, na digitalização. Eu quero só ler uma coisa para você ver como é interessante. Nunca eles viveram sem computadores, e-mails ou celulares. Não sabem o que é a vida sem mensagem de texto, Google ou Wikipedia. Os encontros no Facebook e na internet substituíram os encontros entre desconhecidos. E aí, quantas misérias estão acontecendo em função dos encontros com os desconhecidos? Eu começo na internet a conversar com uma pessoa que parece fantástica, maravilhosa, eu me apaixono por ela. Ela diz 1000 coisas que eu devo acreditar, né? Mas, na realidade, ela pode ser um psicopata, ela pode ser um doente mental. Amada, nós temos 4 minutos. 4 minutos. Vai sobrar alguma coisa muito importante aqui, mas daria tempo de dizermos como se desenvolve a inteligência emocional? Isso. Então, o impacto maior disso é sobre a inteligência emocional. Então, não desenvolvo sentimentos, não desenvolvo emoções, não desenvolvo a maturidade, porque isso vem da relação, vem do diálogo. Então, veja, enviamos mensagem de texto em vez de ligarmos para as pessoas. Liga para o outro, conversa com ele, né? Mandamos e-mails em vez de nos encontrarmos pessoalmente. Marca, encontra, olha no olho. O olho é o principal. Jogamos videogame em vez de jogarmos futebol. Então, não tem interação, briga, caí, me machuquei, levantei. Dizemos feliz aniversário via Facebook em vez de cantarmos parabéns e abraçarmos o aniversariante. Então, relação começa no olho, vem no abraço, vem no chorar junto, no sorrir junto, no cair junto, levantar junto, né? Vem no abrir a minha alma para o outro e me sentir ouvido por ele, aconselhado por ele. Eu não posso abrir mão disso. E comunicação jamais vai substituir a relação. Primeiro vem a relação, a partir daí vem a comunicação. Relação é no olhar, relação é no abraço, relação é no abrir a alma, é no diálogo. A comunicação pode ser escrita, pode ser falada, pode ser digital, não importa. Ela apenas é um acessório da relação. Nós nos firmamos como gente na relação. Na relação. No estar com o outro, que eu me vejo gente também, né? Exatamente. Participando disso. Isso tem a ver com desenvolver inteligência emocional. Inteligência saber emocional. me relacionar. Exatamente. Diferente de só saber comunicar.
saber dizer o que vem ao pensamento sem passar pelo sentimento do outro. O que sentimentos vão repercutir a partir do que eu disser, do que eu comunicar, desse acessório, como bem dito? Como me utilizo dele para aí sim aprofundar relacionamentos e afetividade, crescimento. Nós vamos fechando esse programa por hoje. Ainda tem um outro capítulo, né, no qual nós vamos falar sobre drogas, comportamento, o que mais? Regras. Né, dessa geração. Então, nós vamos fechar agora com os pontos mais difíceis do processo da geração Y. Esses que realmente levam ao suicídio. Uau! Então, combinado. Muito obrigada por hoje. A gente se encontra Foi um prazer. Próximo consultório de família, para nós trabalharmos ainda o que é pertinente trabalharmos sobre esta geração. Gente, mas eu daqui, ouvindo a Kedma trazer essas questões, nos fazendo refletir sobre, dá para nos identificarmos. Eu me vejo me identificando em algumas questões. Será que não estamos nós, já de outra geração, envolvidos de tal maneira que somos nós quem estamos nos distanciando de nos comunicarmos, mas antes de tudo nos relacionarmos? Será que não somos nós adultos já vítimas de um processo que é muito maior do que só o que estamos dizendo aqui? Tem algo maior e a gente precisa tomar ânimo, tomar fôlego, de dizer assim, opa, eu não posso me deixar perder nesse sistema que está todo emaranhado e as pessoas estão perdendo a vontade de viver, porque não se dão conta do emaranhado onde se encontram. Então vamos com estes diálogos, com estes programas, fazendo os pais acordarem, os indivíduos todos tomarem a quem nós tivermos claro alcance, que queiram dar atenção a isso, que tomem, atinem para a vida. É possível ainda nos posicionarmos a favor da vida, buscando motivações, buscando ter propósito, termos atitudes, porque a vida é uma só e a gente precisa aproveitá-la para o bem que ela nos é. Que Deus abençoe vocês, nos encontramos na semana que vem aqui no consultório. Até lá!